Logo assim que eu saí do banho, eu já passo os meus produtos no cabelo. Esse aí é pra deixar o cabelo mais encorpado. E eu aproveitei pra fazer uma maquiagem também, porque dia de beleza pra mim, ele tem que começar com uma maquiagem. E eu amo me maquiar, eu faço isso todos os dias. É uma coisa que você faz em 10, 15 minutos que vai te deixar bonita e se sentindo bem pelo resto do dia. Então, não custa nada. O que eu mais gosto na maquiagem é contorno, blush, rímel e lápis de boca com gloss. Esse blush que eu passo é aquele blush que tem iluminador, então quando você vira o rosto de lado, ele fica brilhoso. E aí depois eu passo protetor térmico. Eu aplico assim, dividindo o cabelo ao meio e eu vou enluvando. Esse protetor térmico deixa meu cabelo super macio, eu gosto muito dele, ele tem um cheirinho muito bom também. E essa é a primeira parte para começar a rotina. Depois a gente vai organizar a nossa mesa para começar a parte das unhas. É muito bom. Oi, amigas, vamos começar nosso dia de beleza. Hoje é sábado e geralmente eu gosto de pegar pra fazer as unhas, arrumar o cabelo e alguma coisa de diferente que eu tenha pra fazer. No caso, às vezes eu corto o cabelo, mas eu já cortei anteontem, então eu não vou mexer nisso. Só realmente lavei o cabelo, como vocês viram. Já passei um protetor térmico. Enquanto o cabelo dá uma secada, eu não gosto de escovar ele assim, quando ele ainda tá encharcado. Eu vou limpar as minhas unhas. Assim, de longe, parece que elas estão bonitas até, né? Só que se você olhar de perto, o esmalte tá bem desgastado. Porque vocês lembram daquele vídeo meu arrumando o quarto? Eu usei limpa-pratas na minha mão e ele estraga um pouco as unhas. Inclusive, não é recomendado fazer isso. Mas eu coloquei porque, como eu quis esfregar as peças uma por uma, acabou tendo que ser assim. Pra tirar, ó, eu sempre uso removedor de esmalte sem acetona. Sabe quando a sua unha fica esbranquiçada e fica meio fraca, quebradiça? Gente, eu descobri que a acetona faz mal, né? Eu só usava acetona. E aquelas manchinhas brancas que dão na unha aleatoriamente é por causa da acetona. E eu parei de usar há muitos anos. E é muito facinho de tirar. Eu achava que removedor era ruim, mas não é não. Olha só como é que é rápido. Só de eu estar aqui falando com vocês, ó, praticamente saiu tudo. E uma coisa que eu faço pra tirar mais rápido, eu vou molhando vários e vou colocando nas outras unhas, e eu deixo ele agindo assim, que quando eu for esfregar, já vai ter praticamente saído o esmalte todo. Só nesse tempinho que eu fiquei aqui tirando o esmalte, olha como o cabelo já dá uma encolhida. Agora eu acho que já tá bom pra secar. Agora a gente começa a escovar o cabelo. Eu deixei aí sem cortes pra vocês verem como que eu faço. É a coisa mais importante que eu tenho pra falar não é pra você pentear o cabelo com a escova ou com a sua escova secadora, com a sua escova e com o seu secador. Como se você estivesse penteando e passando um ar quente, gente. É pra puxar o cabelo, tem que ter atrito, tem que fazer um pouquinho de força. Na verdade não é muita força, sabe? É mais jeito. Quando eu comecei a usar a escova secadora, eu penteava o cabelo como se tivesse assim, tô penteando e ele tá fazendo a escova. Não é, você tem que fazer uma força ali. Porque senão a sua escova não vai ficar aquela escova bonita, modelada. Vai ficar parecendo que você penteou o cabelo, deixou ele secar e penteou, sabe? Que aí o cabelo fica meio sem forma. Claro, isso eu tô falando pra quem não tem o cabelo naturalmente liso, porque aí qualquer escova que você passar vai melhorar o aspecto do liso, né? Vai deixar ele mais liso ainda. O meu cabelo, se eu não me engano, ele é um 2A, 2B. Ele só fica escovado assim porque eu faço botox nele. E botox é um tipo de alisamento, eu sempre faço na raiz do cabelo, então por isso que ele fica desse jeito. Se eu deixo o meu cabelo natural sem botox, ele não vai ficar alinhadinho assim, entendeu? Mas o resultado, gente, não é o mesmo. Por isso que assim que meu cabelo começa a crescer, a raiz, eu já vou e retoco meu botox, porque é meu jeito preferido de finalizar. Na raiz eu puxo bem, pra fazer as pontas eu vou girando assim pra fora, igual vocês viram aí. Inclusive na franja também eu faço desse jeito, que eu acho que fica um formato bonito no rosto. Só enrola a escova e vou descendo. Por isso que eu gosto dessa escova redondinha, porque ela facilita muito. Com a escova que é mais quadrada eu não conseguia fazer isso. Agora a gente repete a mesma coisa do outro lado, sempre virando
virando a pontinha pra fora. Esse jeito de escovar fica lindo em vários tipos de corte de cabelo. Meu cabelo tá mais reto atrás, mas mesmo assim ele dá um movimento. Olhem como fica com um movimento bonito. Sabe aquela história de, ai, meu cabelo só fica bonito no dia seguinte que eu lavo? Gente, eu era assim. Hoje em dia não mais. Meu cabelo fica lindo assim que eu acabo de lavar por causa dessa escova. Eu me sinto assim no cinema, sabe? Parece que eu vou fazer um filme porque fica muito bom. E vamos pra parte das unhas. Esse é o antes. Elas estavam assim, envelhecidas. Dá pra ver o aspecto do esmalte envelhecido. Mesmo assim, vocês estão vendo que ele não sai da unha, ele fica intacto. Depois que eu tirei o esmalte, tava no formato que eu sempre uso, que é o amendoado, mas ele sai um pouco da forma quando fica muito tempo sem lixar. Então eu vou lixando pra manter e eu tô usando ela um pouco mais curta. Se vocês virem os vídeos meus de uns anos atrás, eu usava uma unha gigantesca. Agora eu gosto assim, que eu acho mais prático. Esse formato é muito bom pra quem tem dificuldade de manter as unhas grandes, porque ele quebra muito menos do que uma unha quadrada, por exemplo. E para você criar ele, você vai fazer uma unha mais arredondada e você vai lixar na diagonal. Sempre na diagonal dos dois lados. E aí ela vai formar uma ponta. E nessa ponta que você vai arredondar. Depois eu já passo uma camada da base fortalecedora. Também é muito importante porque ajuda a deixar a unha mais forte. Então se a sua unha é mais enfraquecida, ela quebra com mais facilidade, ela pode ajudar muito. Todas as camadas que eu passo, seja de base do esmalte, vocês vão ver que eu já tiro o cantinho assim, na mesma hora. Então eu vou passando unha por unha. Eu termino de passar em uma unha, eu já limpo o canto com palito, depois eu vou pra próxima unha. Pode parecer que assim demora mais, mas é muito mais prático, porque você não tem nenhum problema. Sabe quando você vai passando em duas unhas e aí você vai voltar lá na primeira pra palitar e o esmalte já secou um pouquinho e aí ele borra os cantos? Então, gente, é pra evitar esse tipo de coisa. Do esmalte, geralmente eu passo duas camadas, mas eu só passei uma desse porque eu sei que se eu passasse a segunda, ele ia mudar a cor, ele ia ficar uma cor mais escura e eu realmente gostei desse rosa. E tem alguns esmaltes que quando você coloca contra a luz, você vê que a cobertura de uma camada não é suficiente, e eu acho que não é o caso desse aí que eu tô usando. Não ficou com nenhuma falha, não ficou com nada de errado, então eu deixei uma camada só. Vocês estão vendo que eu consigo pintar as unhas das duas mãos com facilidade, mas isso é porque eu faço isso desde que eu era criança. Acho que eu devia ter uns 10, 11 anos quando eu comecei a fazer minha própria unha. Então é muita prática, eu nem sei dizer como que era no começo, se era difícil ou não, porque agora já é costume. Então se você tá assistindo isso e você tem vontade de fazer as suas próprias unhas e não consegue porque você acha que não fica tão boa as duas mãos, saiba que pode levar um tempo até você aprender, mas é muito importante ter essa paciência e faz com calma. Se não ficar tão bom, você tira, faz de novo. Esse produto que eu passei aí, ele é um secante. Eu sempre passo ele depois de terminar o esmalte pra poder limpar os cantos, porque ele ajuda a secar o esmalte, que facilita muito a limpar com palitinho, não ficar borrando daquele jeito. E depois que eu limpo tudo, já deu uns minutinhos ali e eu vou pra próxima parte, que é a mais importante de todas, que é esse top coat com efeito gel. Vocês viram a minha unha lá do começo? Mesmo quando ela já tava velha, acabada, o esmalte não sai por causa desse top coat em gel. Ele deixa um efeito que dura mais. E esse aí, ele não racha meu esmalte, não craquela. Eu faço uma camada generosa, vocês estão vendo? Nem tão fina, nem tão grossa, mas generosa. E também vou tirando os cantinhos, mas esse eu não limpo com algodão e acetona depois não. Eu deixo esses borradinhos do canto irem saindo. E por último, o último eu espero uns 3 minutinhos e passo mais um secante, que é pra ter certeza que a unha vai secar rápido. E esse foi o resultado. Eu tenho gostado desse tamanho de unha porque é muito prático no dia a dia. E eu acho muito fofo também, sabe? E esse formato amendoado, eu acho que ele deixa a mão mais delicada. Qual formato de unha vocês usam? Quadrada, redonda, amendoada? E qual tamanho que vocês preferem? Ela mais curta, ela mais comprida? Eu vim mostrar pra vocês como que fica o cabelo no dia seguinte. As ondas ainda não ficam perfeitas igual estavam ontem, mas ainda duram, tá vendo? A única coisa que sai é a franja, porque como ela é curta e como eu durmo, né, gente? Durmo virada pra um lado, depois eu viro pro outro, e a franja sai aquele volumão. Mas ainda assim fica arrumado. E as unhas ficaram assim, bem rosa, choque. Eu não quis passar duas camadas, porque eu achei que fosse ficar muito escuro. E eu tava com uma saudade de usar um esmalte que fosse assim, bem rosão, sabe? Como hoje é domingo, geralmente eu gosto de tirar o dia pra organizar a próxima semana. Hoje eu vou organizar a faculdade. O que eu sempre faço pra me organizar é olhar os grupos do WhatsApp e ver se tem alguma aula gravada que eu não assisti ainda pra eu poder assistir e fazer as minhas anotações. Hoje eu vou fazer tem uma matéria que eu tenho uma aula que eu não assisti. Eu também sempre olho as leituras que foram passadas na semana anterior, se eu já tô com elas em dia. E eu também vejo o que vai ter nas próximas semanas. Por mais que você não vá parar pra estudar tudo, é bom você ter tudo organizado que você precisa fazer. Eu tenho uma nota aqui no meu tablet que eu deixo uma agenda, e ela é a minha agenda, é separada da faculdade. Eu que criei essa agenda pra mim. Além da anotação de agenda que é da faculdade, que eu anoto o que eles passaram, eu faço a minha anotação, então é onde eu estou em cada matéria, o que eu preciso fazer, e aí eu anoto em forma de checklist mesmo. Conforme eu for fazendo, eu vou marcando o que eu já fiz. Hoje eu tenho 2 aulas que são gravadas na matéria online pra eu assistir, e enquanto eu assisto, eu sempre faço as minhas anotações também. E as minhas anotações
anotações, gente, são uma confusão, porque é um jeito que eu entendo. Tem de tudo no meu resumo, mas eu sei que eu vou ler e eu vou entender, eu vou lembrar o que eu tava lendo, eu vou lembrar o que eu estudei. E eu acho que isso é o que mais funciona, é você descobrir o seu método de estudo, o método que você aprende e o seu método de fazer uma revisão, de fazer um resumo. Antigamente eu fazia resumos enormes, eu pegava tudo que tava no livro, tudo que tava na videoaula, e aí eu colocava o tópico e pausava o negócio, ou eu pegava e grifava no livro assim, exatamente o que estava escrito ali, eu escrevia no meu resumo. Quando eu ia ler o meu resumo para estudar, era a mesma coisa que eu pegar e ler o material inteiro. E não faz sentido nenhum um resumo desse, porque o resumo ele é para ser mais fácil. Então, se o resumo tá praticamente copiado e colado da matéria principal, para que você está fazendo um resumo? Hoje eu faço meu resumo com palavras-chave, tópicos separados, e a explicação que eu coloco é uma explicação que eu vou entender. Se você ler meu resumo, talvez você vai até achar engraçado, porque pode ser que você não entenda, pode ser que você ache algum meme ali no meio, alguma coisa sem sentido, alguma frase escrita em inglês, no meio de português, e é porque tem que funcionar pra você. No caso, ele funciona pra mim. Coloquei um cafezinho pra passar, porque não tem como estudar de tarde sem um cafezinho. Eu vou lá pegar o café e aí eu vou começar a assistir a aula, fazer meu resumo e depois eu mostro pra vocês como que é o meu resumo. Eu tava assistindo uma aula online que já estava gravada e o que eu sempre faço é, enquanto a professora vai falando, vai explicando, eu vou anotando o que eu considerar mais importante. Então ela tá explicando um conceito, eu anoto o nome do conceito como um tópico e aí toda a explicação que ela for dando pro conceito, eu vou anotando com as minhas palavras. E depois, na hora de revisar, eu consigo lembrar da aula e do que foi dito. Então, eu terminei de assistir a aula, fiz as minhas anotações aqui e ficou a noite já, gente, já são mais de 7 horas da noite e o domingo tá praticamente acabando. Depois de eu ter feito o que eu precisava fazer, eu vou tirar um tempo pra relaxar um pouco, gente. Então, assim, não sei o que eu vou fazer ainda, mas geralmente eu gosto de ou ler um livro ou assistir um filme inteiro, não série, porque série nunca tem fim, vocês sabem, né? A gente vai assistir um episódio, depois assiste outro filme, que é uma coisa que você começa, tem começo, meio e fim. Você fez um hobby, você concluiu. Ou sair, talvez eu saia um pouco, mas eu não tenho certeza ainda, então por isso que eu não vou falar aqui. Essas são as minhas anotações da aula que eu assisti. Pra quem tem curiosidade, foi uma aula de teoria sistêmica, que eu tô tendo essa matéria agora. A minha faculdade é de psicologia, gente. Aí eu tava assistindo a aula de teoria sistêmica. Não tem aula domingo, tá? É uma aula que já tava gravada da matéria online, e aí era dessa semana que passou. Eu não assisti em tempo real, mas o vídeo foi esse, amigas. O saldo do nosso fim de semana é unhas bonitas pra semana toda. Nosso cabelo, vocês sabem que é aquela coisa, né? Você lava, faz o cabelo, daqui a pouco você já vai ter que lavar de novo. Mas tudo bem, não tem problema. Passei o fim de semana com o cabelo ajeitadinho, bonitinho, e consegui colocar um conteúdo em dia. Então, ó, perfeito. Por esse vídeo é isso, amigas. Tchau e até o próximo.